Boa tarde, paz do Senhor. Queria te convidar, você que está na tua casa, no teu lar, estamos reunidos aqui nesta tarde para louvar e adorar o nome do Senhor. Queria ler uma palavra com você, te convidar nesta tarde para estarmos lendo a palavra de Deus, lá no Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos, amigos, direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvamos a Deus porque, mediante esta quarentena, nós entendemos que é sempre bom estar na casa de Deus, é sempre bom estar na presença do Senhor. Talvez esses dias sejam dias de nós aproveitarmos mais. Para alguns, eu não sei, eu entendo que é um momento que nós buscamos mais a Deus, é um momento que nós estamos na nossa casa com a nossa família, e é tão bom, porque quantas vezes nós não temos essa oportunidade, porque levantamos cedo, vamos ao nosso trabalho, voltamos durante a noite, e esses dias, tem dias que nós temos estado levantado com a nossa esposa, levantado com os nossos filhos. Eu sei que para alguns talvez seja tão difícil, porque a garotada, na verdade, ela não para, é 24 horas no ar. Ontem nós conversávamos muito aqui na igreja, e o Zé, meia-noite, ele queria comer hambúrguer, e fez uma guerra lá, e eu tive que, na verdade, trocar o hambúrguer por uma pizza, porque eu não achava massa. Mas eu glorifiquei a Deus, porque é um momento especial, um momento que nós estamos em família, é um momento que nós também se alegramos com eles ali, e também louvamos a Deus. E aqui eu entendo que o salmista, ele fala, olha, quando eu vou à casa do Senhor, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, porque talvez o dia foi um dia difícil, talvez um dia foi um dia de batalha, talvez na batalha algumas coisas ficou para trás, mas que nesta tarde você possa exaltar ao nome do Senhor, declarar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é a nossa esperança, que o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Pai, te adoramos nesta tarde, Senhor, louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti, Pai, por estar na Tua presença. Fala conosco nesta tarde mais uma vez, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, Pai, nesta noite. Pai, a Tua palavra, Senhor, se manifesta com graça, se manifesta com bondade, se manifesta com amor neste lugar. Usa a nossa vida, usa o nosso coração a cada dia diante da Tua presença, e que nesta tarde, Espírito Santo, Tu se faça presente no nosso meio. Usa, Senhor, a cada um de nós. Fica conosco, continua conosco, Senhor. Assim nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Dá um glória a Deus aí na sua casa. Eu sou o irmão mais novo do pastor Humberto, né? Tirei a barba, está todo mundo achando estranho. Mas aí foi um cálculo errado aí, não dê risada. Você está na sua casa, não dê risada. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, você que está aqui no templo. Vamos louvar ao Senhor, levante suas mãos em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Jesus. Seja adorado, seja exaltado, Senhor, em nosso meio, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Com as suas palavras, levante sua voz e comece a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor com as suas palavras, com o teu coração. Adore-o. Te adoramos, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Te adoramos, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Vem neste lugar, vem neste lugar. Não há outro
como tu, Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca com suas mãos no seu coração e declare: tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar,
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Com seus olhos fechados, entregue sua vida diante do Senhor nessa tarde. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Nosso coração é o teu lugar, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor, aqui. Fique à vontade entre nós. Nós queremos ouvir a tua voz. Aquieta a nossa alma. Faz o nosso coração ouvir a tua voz, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde. Obrigado. Paz do Senhor. Aos irmãos que... Tem alguns irmãos aqui no templo. A gente sempre faz direcionado a você que está na sua casa, mas nós temos pessoas aqui também no templo. Eu queria saudar vocês, os corajosos aí que vieram, né? Com toda a coragem, estão aqui conosco. E agora no começo nós tivemos probleminha técnico aí. Então atrasamos um pouquinho, né? Mudamos o horário para 17 horas. Havia alguns irmãos que não conseguiam assistir porque estavam nos seus trabalhos e pediram para a gente fazer mais tarde, né? Pelo menos 1 hora mais tarde. E nosso intuito não é ganhar curtidas ou outros irmãos a não ser os nossos irmãos. Então eu quero dizer para você que nós trocamos justamente pelos nossos irmãos, né? Então eu quero que você participe, né, do culto. O nosso intuito é todos os nossos irmãos aqui da Peniel Itararé estejam sintonizados conosco. Agora, né, todo domingo às 17 horas, às terças-feiras, né, às 20 horas, nós fazemos lá a live em house, né, em casa, e nós temos a quinta-feira às 20 horas e domingo às 17 horas. Então, marque na sua agenda, né? Você tem um monte de live aí que tem disponível aí, live, as gospel, né? Um monte de live gospel aí, você pode participar, mas depois que você participar dessa, se tiver uma live na quinta ou na terça, 20 horas, você vai deixar de assistir aquela live para ver a nossa, amém? Espero que sim, né? Amém? Aqui o pessoal que está aqui? Oh, glória a Deus, amém. Não estou sozinho. Bom, irmãos, nós vamos passar para os nossos hinos, as nossas ofertas, né? Os irmãos que estão no templo têm a oportunidade de trazer aqui no altar, nós vamos orar. E você que está aí, né, e não faz parte do grupo de risco, você está aí no isolamento, aí, respeitando as normas, então fique aí, né? Mas você pode continuar sendo fiel e continuar sendo generoso com o seu dízimo e com a sua oferta, né? Então nós temos aí as contas, nossas secretárias vão estar passando aí, vão estar postando aí, né, as nossas contas, Santander, Itaú e Bradesco, e eu peço para você nos mandar o comprovante após a transferência ou o depósito. Pensando, irmãos, qual seria, né, o texto, o que falar nesse momento, veio aquele texto de Davi, quando ele disse que eu não daria nada ao Senhor que não me custe. Então, não vou dar um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Em meio à crise, a nossa tendência é nós deixarmos de lado e fazermos apenas
né, aquilo, a minha conta, aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho para mim, irmãos, que aquele que é fiel, ele é fiel até na crise. Então, eu não vou dar nada ao Senhor que não me custe. Por mais que te custa, de repente, uma conta ali, algo que está acontecendo ali. Ah, pastor, você está mandando eu deixar de pagar a conta? Não, estou dizendo para você ser fiel. E Deus, Ele vai te abençoar. Às vezes, você vê, eu, graças a Deus, vivo isso. Às vezes eu já deixei de pagar, de repente, uma conta para dar o meu dízimo, dar a minha oferta, porque eu acredito nisso. E logo depois apareceu aí, Deus deu o escape, eu vendi alguma coisa, fiz alguma coisa e consegui pagar, consegui fazer. Então, eu entendo, irmãos, que nós vivemos dias, né, de más notícias, mas nós não carregamos essas más notícias. Então, eu preciso entender esse princípio, eu preciso viver esse princípio e colocar à prova agora. Então, conto com o seu dízimo, com a sua oferta. Você que não consegue depositar, fazer transferência, você pode contactar aí com a gente, para a gente estar abrindo a igreja tem uns plantões aqui que a gente está dando, vindo aqui, você vê a melhor forma de você estar contribuindo em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor Deus. O mundo está, Senhor, em crise, as notícias, elas são notícias más, mas nós vivemos pela fé, Senhor, a fé no Deus Todo-Poderoso, que nunca está em crise, um Deus imutável, mesmo ontem, hoje e para sempre será em nossas vidas, Pai. Deus, e nós oramos agora, oramos para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor consolide o emprego, Senhor, dos meus irmãos, para que o Senhor, Deus, venha, Senhor, sustentar de uma forma extraordinária, Pai. Nós oramos agora, abençoando esse momento, abençoando as famílias, Pai, abençoando o Senhor, Deus, em nome de Jesus, que a economia do nosso país, que nada, Senhor, entre mais em colapso do que está, Senhor, mas que venha, Senhor, um tempo de boas notícias, venha um tempo, Senhor, de refrigério sobre o povo brasileiro, Senhor. Nós oramos agora e abençoamos essa nação, abençoamos nossos irmãos, abençoamos as nossas famílias, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, creia, não vai faltar na tua mesa, em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Queria ler o verso 12 e 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer líderes, e todos temos bebido de um Espírito. Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, vem sobre nós, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão no templo, Senhor, para que essa palavra venha ao nosso coração de uma forma, Senhor, que venha trazer revelação, venha trazer consolo, venha trazer, Senhor, paz no nosso espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, que tenho pensado um pouco do que nós vivemos, do que nós estamos vivendo, e de repente eu queria pensar com vocês o que nós iremos viver. Porque é bem certo que a igreja que nós seremos, ou que nós somos, a que nós somos já não é a que nós éramos, né? E a que nós vamos ser, já não tem nada a ver com o que éramos e daquilo que nós estamos sendo agora. Ah, pastor, confundiu tudo. Mas na verdade é o seguinte, há um desafio, porque a tempestade vai passar, as coisas vão, de repente, não vão voltar para o lugar, mas elas vão se estabilizar, e aí? O que vai acontecer? Você vê aqui o apóstolo Paulo, um bandeirante, né? Se fala que ele é o maior bandeirante cristão, né? Escrevendo ali a sua primeira carta, epístola aos Coríntios, né? E ele destacando aqui algumas características da igreja que nós precisamos ser. E aí, eu fico pensando, porque ele está ali, né? Nos primeiros capítulos, no capítulo de 1 ao 4, ele está alertando, né, pelo fato das divisões que estavam tendo, divisões internas ali da igreja. Depois no capítulo 5 ele começa a falar de problemas morais
né? Começa a falar, há uma imoralidade aí, começa a denunciar isso. Logo em seguida, no capítulo 6, capítulo 7, ele vai falando sobre contenda entre os cristãos, entre os crentes. Começa a falar sobre problemas que no âmbito familiar, problemas dentro da família. Você vai vendo que vai passando os capítulos, né, no 8, 10, o 11, ele fala da compreensão dos limites da liberdade cristã. De repente, a indisciplina da forma de que é celebrado a ceia, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11. E aí você chega no capítulo 12, ele falando a respeito da igreja que eu e você precisamos ser. E a igreja que eu e você precisamos ser, ela trabalha com 3 características principais. A primeira está relacionada à unidade da igreja. A igreja, bem certo, não são as 4 paredes. E de repente, o que mais me preocupa não é o edifício que nós vamos estar, mas é a igreja que nós estamos sendo. E quando se fala de unidade, está falando não de unanimidade, está falando que nós somos um. Nós servimos ao Senhor, o Senhor é nosso Senhor, é o nosso Salvador. Porque unanimidade muitas vezes a gente vai ter, um vai ter o contraponto, um vai ser o contraponto, né? Um vai torcer para um time, outro vai torcer para o outro, um vai gostar de uma comida, outro vai gostar de outra. Eu estava conversando com o irmão aqui, fazendo um mutirão aqui na igreja, e aí, você gosta disso? Eu falei, não. Você gosta daquilo? Eu falei, não. Você gosta de... E essa comida, você gosta? Não. Aí, acho que ele olhou assim para mim e falou, então por que você é tão gordinho assim, né? E aí você vê, poxa, não... A gente consegue, de repente, eu não gostando, né? Eu não vou falar no ar aqui, os irmãos aqui da igreja já sabem a maioria das comidas que eu não gosto, mas ele não sabia, ele acabou sabendo. E aí você, mesmo assim, isso não impede da gente caminhar junto, se é que você me entende. Nós temos algo em comum, esse algo em comum é a unidade em Cristo, a unidade da igreja, ela não está naquilo que a gente acha, naquilo que a gente gosta, ela está em Cristo, isso é que nos faz um. E muitas vezes a gente confunde isso com unanimidade. Eu só vou, né, na igreja se o pastor for torcer para o mesmo time que eu, ou comer a mesma comida que eu, né? E vou só se for desse jeito. E na verdade, irmãos, não se trata disso. Porque o texto aqui que nós acabamos de ler, está falando que o corpo ele é um, mas ele terá muitos membros. Ou seja, os membros, embora serão muitos, né? Eles têm diferentes partes, né? E eles ocupam diferentes posições, né? Você vai ver que os membros de um corpo, eles cooperam uns com os outros, em vez de guerrear um com o outro. Ou seja, há uma unidade nisso, né? Eu estou mexendo aqui as minhas mãos, mas as minhas mãos, ela tem os meus dedos, tem as articulações, tem o meu braço, e você precisa entender, de repente, de uma forma grossa, né? De repente, pô, pastor, mas isso é fácil de entender. De repente, quando a gente olha assim o texto, é fácil, mas quando a gente leva de repente, para uma projeção macro, né? Para algo na prática, acaba sendo difícil, porque a gente precisa ceder. Porque um membro, ele vai proteger o outro, diferir um ao outro, ele está caminhando ali em harmonia, porque todos os membros trabalham para o corpo, ou seja, vivem para servir ao corpo, e cada membro ele vai ter um valor, e cada membro ele é indispensável para o funcionamento do corpo. Você está na sua casa, a gente está funcionando aqui, está fazendo, mas não é porque você está em casa que você não trabalha para o funcionamento, que você não serve, que você não faz parte do corpo. Pelo contrário, você está fazendo parte do corpo, né? Mandaram aqui uma mensagem para mim antes de começar o culto, pastor, o culto não entrou, o que está acontecendo? Eu mandei assim, isso aqui é intercessão, vamos orar, começa a orar, o negócio aqui falhou, travou, ainda bem que a gente... arrumou o plano B rapidinho, você está conseguindo ver, porque é um membro, ainda bem que aconteceu isso, para a gente poder, né? O dono do celular falou que não sabe se tem bateria, então, até onde eu puder falar, até onde a bateria aguentar, eu vou falar, mas eu entendo, irmãos, que a unidade do... Eu podia falar assim, não vou emprestar, o celular é meu, eu vou usar e acabou. Mas até nessas coisas a gente precisa entender que a unidade ela traz isso automaticamente para a nossa vida. Espera aí, é para o bem do corpo, é para a igreja, para glorificar o nome do Senhor, para a unidade do Senhor. E às vezes a gente está junto, a gente toma a ceia junto, a gente participa do culto junto, mas na verdade a gente está longe.
A gente precisa, e na verdade a gente tem aquele discurso, né? Esse discurso a gente faz quando a gente está precisando, mas a gente não está aqui, né? Fazendo o que tem que ser feito. Ah, por que você não pergunta como é que eu estou? Quem não é visto não é lembrado. Isso, aquilo, só que do outro lado, você também não quer se colocar do outro lado. A gente não quer se colocar do outro lado. A gente vive de repente a unidade da igreja, e a unidade da igreja é a unidade, é aquilo que eu acho que é certo. E aqui Paulo está dizendo que cada membro ele tem o seu valor, e cada um é indispensável para o funcionamento, para o bom funcionamento, realizados pelo mesmo Espírito, no mesmo corpo. Será que você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: nós somos um, nós somos uma unidade, em nome de Jesus. Eu tenho para mim que uma das características dessa igreja que nós precisamos ser, está ligada à nossa unidade. Uma vez perguntaram para o pastor Newton qual é o segredo do Ministério Peniel. Estava numa dessas reciclagens, perguntaram para ele qual é o segredo do Ministério Peniel. Aquilo me impactou muito, porque ele falou que o segredo do Ministério Peniel é que a gente luta pela nossa unidade. Eu falei, poxa, aqui podia ter falado tantas coisas, mas exatamente isso. Que o segredo da nossa igreja seja lutar pela nossa unidade. Eu luto para nós sermos um. Quando a gente está num relacionamento, num casamento, né? Se é 50 e 50, se um não quer, a coisa não vai. Os dois precisam querer, os dois precisam lutar para que isso dê certo, para que vá em frente. Precisa ceder, abrir mão de algumas coisas, colocar em prova algumas coisas diante de Deus, para que sejam restauradas, para que sejam libertadas, para que sejam trabalhadas. E a igreja que nós precisamos ser, a igreja que nós precisamos, que está aí por vir, precisa ser uma igreja que trabalhe, que vive em unidade. Ou seja, um corpo, uma família, um rebanho, uma só igreja. Eu te convido a fazer parte dessa igreja. Lute pela nossa unidade. Você que é membro aqui da Peniel Itararé, vamos lutar pela nossa unidade. Independente se do templo. Pastor, você está dando uma indireta que a gente não vai ficar aqui. Não. Mas ficando ou não ficando, que o nosso coração esteja... O outro perigo que eu vejo é o outro extremo, né? Paulo ele diz aqui da inferioridade, que um corpo só com um membro não seria um corpo. E aí ele conclui dizendo no verso 20 do capítulo 12, que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não é que cada membro é um corpo, um só corpo, onde há muitos membros. Eu como membro, eu faço parte desse corpo. Eu vejo lá em 2 Pedro 2, se eu não me engano, ele fala que nós somos pedras da edificação de uma casa espiritual. Ou seja, se nós formos comparar, fazemos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo. E quando nós carregamos um complexo de inferioridade, nós vamos indo cada vez mais, né, sendo igreja, mas eu não quero me comprometer. Eu sou igreja, mas eu não quero compromisso. Eu sou igreja, mas eu não quero responsabilidade. Eu sou igreja, mas eu não quero liderar. Você é pai de família, você precisa liderar a sua família. Você está vivendo aí a sua casa, você fala assim, eu não quero ser líder. Você não tem como fugir. Nosso DNA foi feito para isso. Não que você vai mandar, mas você tem um grau de influência. E dentro da igreja você quer ser influência em tudo que é lugar. Mas dentro da igreja, como igreja, você não quer ser influência. Você começa a viver essa inferioridade no seu coração, esse complexo de inferioridade. O segundo perigo, ele está no outro extremo, que é o de superioridade. Só fala um pouquinho baixo aqui, senão me atrapalha. O complexo da superioridade. Quando eu quero de repente ser maior. Quando Paulo está argumentando lá no verso 21, ele não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça dizer, olha, aos pés, eu não preciso de você, não preciso de vós. Não sei se você entende, mas os membros do corpo que parecem mais fracos, eles também são necessários. E de certa forma, eles também precisam ser revestidos de honra. Não tem como eu dizer que um é mais importante que o outro. Não sei se você já chegou a quebrar, né, a unha. Já chegou a quebrar a unha? Não dói? E dói aonde? Dói tudo. Dói a cabeça,
Você joga a bola, dá um chute e arranca a tua unha aí. Vai doer o dedinho, quebra o teu dedinho para você ver se você não vai ficar meio cambaleando ali. Porque está tudo milimetricamente calculado. Todo mundo faz parte, todos os membros fazem parte, todos devem ser revestidos de honra. E é assim que Deus dispõe os membros do corpo, para que não houvesse sentimento de autodesprezo e nem de atitude de arrogância. Então, irmãos, se eu pudesse falar, pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver que a igreja, ela não é uma feira de vaidades, nem uma passarela onde cada um está aqui para se exibir. Mas, na verdade, ela é um corpo onde, mesmo nós somos sendo diferentes, nós somos diferentes, né? E esse corpo, cada um deles, nós somos de utilidade e de importância ao extremo, ao máximo. Então, nós não podemos nos cobrir da inferioridade e muito menos da superioridade. Isso é um perigo que nós vivemos. Eu cheguei a um lugar, minha igreja é grande, minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo. Agora, você como igreja, como que nós nos vemos como igreja? A diversidade, eu preciso honrar os irmãos, eu preciso estar cada vez mais perto, não é porque eu sou um pastor, ou como estou como pastor, que eu me sinto mais santo, ou mais preparado, ou mais ungido do que os irmãos. E de repente nós, muitas vezes é óbvio que há o respeito, que há a submissão, que há a autoridade, porque senão isso aqui virava bagunça, precisa de um pastor, precisa da liderança e tal. Mas na verdade a gente precisa ser igreja. E eu tenho para mim que esse blackout aí, tudo que o pidal aí aconteceu, né? Nós entendemos que Deus está trazendo a reflexão para nós, como igreja. Qual a igreja que eu quero ser a partir de agora? Qual a igreja que eu preciso ser a partir de agora? A igreja que repensa a sua unidade e vive unidade. A igreja que entende essa diversidade e tira esses dois perigos, o da inferioridade e o da superioridade. E o último aqui, a mutualidade da igreja, que está lá no verso 25 e 26 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, a mutualidade, ela está ligada que a gente pode ser diferente, a gente pode de repente ter posicionamentos diferentes, um ser contraponto do outro, mas as nossas diferenças como membros do corpo não vão estimular a divisão da igreja. Pelo contrário, nós juntos nós vamos crescer ainda mais para a cooperação da igreja. Eu não tenho dúvida que a nossa igreja, a Penhal de Tararé, ela vai se levantar ainda mais forte, ainda mais unida, ainda mais saudável, para terminar a boa obra que Deus começou neste lugar. Só que é necessário que a gente entenda isso. Deixar de repente a nossa vaidade, deixar de repente o nosso orgulho, de repente a nossa ideia egocêntrica, porque irmãos, vamos ser sinceros, que muita gente vai deixar de vir, vai ser outra igreja, outras vão vir, outras vão deixar de vir, mas o reino de Deus ele vai prevalecer, ele vai adiante. E eu entendo que, como eu disse aqui nos primeiros cultos online, isso aqui já está dando já. A gente quer celebrar o Senhor, quer adorar o Senhor. E essa igreja que eu preciso ser, eu preciso de repente, se você não pensou, quais são as nossas diferenças? O que eu não devo ser quando a igreja voltar? O que eu não devo ser quando a igreja voltar? Qual é o meu compromisso com Deus? Qual é o meu compromisso com aquilo com o meu chamado, com o propósito de Deus na minha vida? Que o apóstolo está dizendo aqui. Devemos cooperar uns com os outros em vez de lutar uns com os outros. Devemos proteger uns aos outros em vez de ferir uns aos outros. Porque a dor de um membro deve ser a dor do outro. Ao mesmo tempo, a alegria de um membro deve ser a celebração do outro. Quando Paulo diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, todos são honrados e todos se alegram, ele está sendo enfático quando ele está dizendo isso. Todos são todos. E eu preciso entender isso,
que a unidade, a diversidade, a mutualidade, ela precisa ser repensada no nosso coração, no nosso intelecto. Qual é a igreja que eu vou ser a partir de hoje? Qual é a igreja que eu preciso ser a partir de hoje? Será que nós vamos, quanto tempo mais nós vamos aguentar esse culto online? De repente cai, volta, de repente eu vou, não vou, e arruma isso, arruma aquilo, até quando? Até quando? Será que não chegou a hora de a gente gritar com coragem, com ousadia? Não de repente aos nossos governantes, mas diante de Deus, dizendo: Senhor, eu entendi a lição, eu preciso, eu quero. Ah, mas eu estou sendo o corpo, ah, mas eu estou fazendo. Mas eu entendo, irmãos, que Deus, Ele quer trazer à tona as promessas dEle para esse tempo, forjar o nosso coração diante dEle. Eu queria pensar com você, nessa noite, que nós precisamos voltar a honrar a Jesus com o nosso coração. Vamos pensar, repensar e voltar a honrar Jesus, que honremos a Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Vamos voltar a observar os seus preceitos. O que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus é o que deve estar no meu coração. Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja? O que o Senhor tem para este tempo? O que o Senhor tem para esse momento? Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Desafio. Ontem recebi um telefonema de um pastor amigo meu, pastor Márcio. E aí, conversando, como ali no WhatsApp, ali, 5, 10 minutos, ele assim: poxa, que bom te ver, que bom que está tudo bem. E aí, conversa 5, 10 minutos, como aquilo fez bem para o meu coração, como isso faz bem para nós, irmãos, nesse tempo, que voltemos a honrar Jesus, voltemos a buscar, observar os seus preceitos, voltemos a cuidar uns dos outros, precisamos de repente recalcular a rota dos nossos sonhos, da nossa vida nesse tempo, precisamos recalcular. De repente é a hora de você ligar para alguém que você precisa acertar algumas coisas, de repente é o momento de você ceder, abrir o seu coração para o tratar de Deus na sua vida. É tempo de repente de alguém colocar alguém de repente no seu coração aí, e você ligar e falar assim: como é que você está? Vou aí te ajudar. Não é nem que seja só na porta, levando um presente, uma bênção, alguma coisa, cuidando uns dos outros. Para que eu preciso fazer isso, pastor? Para que a igreja cresça, e não é a igreja, a instituição ou as paredes, mas a igreja, eu e você, que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça para a glória de Deus. É isso que Deus tem queimado em meu coração, a igreja que nós precisamos ser. Porque, irmãos, aqui nós éramos, já foi. Aqui nós estamos sendo, é algo totalmente diferente do que de repente eu aprendi no seminário, que a gente viveu esses últimos 5, 10 anos. Agora, qual é a visão que eu tenho lá na frente? Qual é a igreja que eu quero ser? Como será? Como vai ser os cultos? Como vai ser a logística? Como vai ser os ministérios? Será que acabou? Será? Eu sempre digo aqui todo culto: não estamos de férias. Isso não é férias. A luta, a batalha. Você que é intercessor, continue intercedendo. Você que é do louvor, eu não sei o que você está fazendo. Era para você estar aqui. Não sei. Você não faz parte do grupo do líder, era para estar aqui. Você que faz parte de alguma liderança, era para você estar aqui. A igreja não parou. Não é férias. Eu não estou com raiva não, eu amo vocês. Você faz parte do grupo disso, pastor, está perdoado, irmão. Estou falando aqui, para quem eu estou falando aqui, sabe, Deus não precisa se justificar. Deus que está falando. Não tem nada escrito aqui, foi Deus que está mandando. Receba da parte de Deus. Não se sinta ofendido por isso. Mas, irmãos, precisa chacoalhar, precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair dessa tristeza, desse marasmo e olhar para frente e ver que Deus está nos conduzindo a um reavivamento, a um recálculo da rota, para nos posicionar para os últimos tempos, para o fim dos tempos. Isso é o Apocalipse? Não sei, mas se for eu estou preparado. Isso é o final dos tempos? Não sei, se for eu estou preparado. O que está acontecendo? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Não sei você, mas eu vou para o céu, eu estou preparado. Maranata, ora vem Jesus, aleluia!
tempo onde os enfermos serão curados, é tempo onde os surdos vão ouvir, é tempo onde o cego vai enxergar, é tempo onde a prostituta vai largar, é tempo onde o viciado vai deixar de ser viciado. Deus vai fazer uma grande obra. Aquele que se prostitui não vai se prostituir mais, aquele que roubava não vai roubar mais. Esse é o tempo, é chegar no tempo de um reavivamento, de um realinhamento na nossa vida. E você precisa fazer parte disso, em nome de Jesus. Essa é a igreja que eu e você precisamos ser. Eu quero orar, mas eu quero orar com aqueles que são corajosos, aqueles que assumem esse posicionamento diante de Deus. Falam assim: não importa a minha idade, parece que eu sou muito novo, parece que eu estou no meio da caminhada sem força, parece que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Todos nós somos importantes, não há descartáveis. Deus vai usar o mais novo, Deus vai usar o que está aí à meia idade, Deus vai usar o mais velho, Deus vai usar aquele que de repente já acha que se aposentou. Deus vai usar a todos nesse tempo. Deus precisa de você, Deus precisa de todos. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Jesus. De repente, vem aos nossos ouvidos de uma forma agressiva, Senhor, mas eu entendo, Senhor, que o Senhor está nos alinhando, realinhando, recalculando a nossa rota para aquilo que está por vir, Pai. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam em Ti, que o Senhor nos dê força, coragem para prosseguir, Senhor. Possamos não temer mais os medos, Senhor, aquilo que está ao nosso redor, Senhor, mas que possamos, Senhor, ir adiante, Senhor, valentes, fortes, Senhor, fortificados no Senhor, Pai. Nós oramos agora, abençoando, Senhor, a Tua igreja, abençoando cada irmão, cada família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão angustiados, Senhor, porque não sabem o que vai acontecer no emprego, aqueles que ainda não receberam os seus salários, aqueles, Senhor, que de repente está faltando o mantimento, o remédio, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos usa, Senhor, para abençoar esses irmãos, Pai. Que nenhum dos nossos irmãos, Senhor, oh Deus, se sinta sozinho, Senhor, se sinta em isolamento, Senhor, Deus, ou perdidos, Pai, mas que possamos nos encontrar no Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, abençoando a nossa igreja, abençoando essa igreja que nós precisamos ser, que esses princípios, esses valores, Senhor, a unidade, a diversidade, a mutualidade, Senhor, estejam no nosso coração. Possamos trazer, Senhor, esses princípios e caminhar, Senhor, para Ti, Senhor. Deus, nós oramos agora. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor venha trazer uma semana abençoada, uma semana cheia de poder, cheia de glória de Deus. Que você possa fortalecer, ser fortalecido no poder de Deus, na grandeza do Senhor. Terça-feira, nós temos a nossa célula online. Quinta-feira nós temos nosso culto às 20 horas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa transmissão, por esse culto online. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos louvores. Nós dedicamos ao Senhor, Pai, honra, glória, poder e majestade. Seja louvado, seja adorado, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto, até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe.